Oi, vamos fazer quadrinho? No último vídeo eu trouxe um pouco aqui aqueles risquinhos, né, que ajudam a marcar o movimento, a representar o movimento. Eles ajudam também a dar uma ênfase em alguns momentos ali da ação. Pode inclusive ajudar a representar alguma coisa ali de som, dependendo de como você usa, né? E vamos falar nesse vídeo aqui de algumas outras formas, né, de você representar o som também. Se você pensar direito, assim, até o próprio balão pode ser uma representação de som, né, na medida em que é a fala desse ou daquele personagem. Mas vamos falar aqui, por exemplo, de que maneiras você pode representar o som de uma explosão, o som de um trovão. Como é que a gente faz isso, né? Vamos falar um pouco de onomatopeia, né? Se você olhar no dicionário, onomatopeia é aquela palavra que pretende representar ou imitar um som. Então, alguns exemplos são atim, miau, sei lá, o carro faz vrum, né? E assim por diante. No caso dos quadrinhos, existem algumas maneiras de representar o som, né? Você pode representar aquele som, que seria o som da fala, que é aquela coisa que vai ser mostrada ao longo da história, de um jeito ali mais normal, vamos dizer assim, né? Um corpo de texto não muito grande, que é aquilo que vai ser usado dentro dos balões, ou você pode também representar certos sons mais importantes. Eu estou trazendo aqui os exemplos, né? Aqui o exemplo do balão, o texto no balão, e já do lado colocar aqui um outro exemplo, né, que seria, vamos dizer aqui, uma explosão, para você ver como é que fica a diferença de um para o outro. Tá? No caso do balão é um texto mais normal, e no caso da onomatopeia, a gente muitas vezes vai ter essa letra transformada, você vai ter uma sobreposição das letras, uma certa distorção, tá? Como uma forma de representar aquele som que é um som mais alto, mais estrondoso, é uma coisa diferente, não é alguém que está falando alguma coisa, né? É uma outra coisa ali que está acontecendo. Neste vídeo aqui eu vou usar papel, lápis, borracha. Vamos aqui para alguns exemplos então. Deixa eu pegar uma folha, trazer aqui um papel, né? Lápis, a minha borracha, vou deixar aqui. Vamos trazer aqui o Juba. Digamos que ele está aqui, está sossegadão ali na floresta, mas de repente ele escuta um som atrás dele, né? Representando aqui com aqueles grafismos que eu mostrei no outro vídeo, tá? Então eu vou fazer ele aqui, olhando para trás aqui. Muda a expressão. Opa! Tá escutando aqui atrás, né? Vem de trás. De que outras formas a gente poderia representar um som, né? Eu tô aqui numa floresta, estou imaginando um galho que se quebra, né? Atrás, né? Pensando no som do galho, representando por uma palavra, sei lá, para mim é crack. Escrevi aqui. Mas vamos dar uma melhorada nessa representação, né? Eu vou substituir aqui, eu vou apagar. E vou desenhar umas letras aqui. Reparem que eu estou aqui sobrepondo, né? Uma letra meio por cima da outra. Aqui o olhinho, né? Olhando para trás.
Ou então ele está numa floresta ainda, né? Está naquela floresta e um trovão anuncia uma tempestade que está chegando, né? Sei lá, que barulho que tem a tempestade, né? Para mim é algo como brum. De novo, vamos dar uma ajeitada nisso daí. Fazer as letras um pouquinho menores para caber aqui. Vario aqui o alinhamento, vario o tamanho. Isso aqui eu escrevi só para exemplificar, você não precisa escrever não, tá? Você pode partir direto aqui para as letras mais gordinhas aqui. Pode ter mais de uma exclamação aqui, né? Tudo bem mexidão aqui. Agora ele está olhando para cima, né? O Juba. Que mais? Né? Tava falando de grafismo no outro vídeo, né? A gente pode usar esse tipo de representação junto com os risquinhos, né? De movimento ou de outros assim, né? Tô aqui pensando sei lá, eu falei no outro vídeo, né? Uma bexiga que estoura na floresta. O que vai ter bexiga na floresta, né? Mas os nossos heróis, eles podem estar num veículo, eles podem estar num Jeep, explorando a floresta, e aí estoura o pneu do Jeep. Vamos colocar aqui, ó. Vamos fazer aqui o pneu. Vou só fazer um lado aqui, não precisa fazer o Jeep inteiro. Farol, aquela gradezinha na frente, tá? E aqui tá o pneu. E aí ele estoura, né? Então, e aí, como ele está estourando, está saindo o ar, né? Eu vou fazer aqui, ó, os risquinhos. Vou até colocar uma nuvenzinha aqui, porque é o ar saindo, né? Uau! Numa explosão. E aí aqui, bum! Eu botei boom, né? Porque eu acho que é boom. Mas se você pensar no outro som, você bota o som que você preferir também, tá? Aqui o que eu quero mostrar é que eu estou combinando as coisas, né? O abacaxi está olhando para cima, né? O Juba está olhando para cima. Ele pode estar preocupado, né? E aí tem o som aqui, a onomatopeia, sei lá. Aí você resolve aí como é que você vai fazer na sua história. Eu estou trazendo uns exemplos aqui. Agora, indo para um exemplo já mais conectado ali com a nossa história, vou trocar aqui o papel. Botar outra folha aqui. Pensar naquele momento que o macaquinho, ele pega a flor, né? Ele colhe a flor. Então vamos fazer aqui, né? Pensar aqui. Aquele matinho, né? O caule. Aqui ela vai estar rompida, né? Vou dar uma aumentadinha aqui só para caber a mão do nosso amigo macaquinho aqui. O bracinho peludo do macaco. Se fosse uma história na língua inglesa, né, as histórias em quadrinhos em língua inglesa, eles vão ter várias dessas onomatopeias que elas têm uma ligação bastante direta com a ação que elas representam, né? Na verdade é o contrário, a ação ela vem de uma ideia do som que elas querem representar, tá? Então aqui, nesse caso, vamos colocar, a gente poderia ter o grafismo, né? E aqui a gente teria algo como snap, que significa alguma coisa como romper, alguma coisa assim, né? Outros exemplos de língua inglesa, por exemplo, crash ou bang, né? Os filmes de Bang Bang, vem dessa palavra, tá? Como a gente está aqui fazendo a nossa historinha, não precisa ter palavras em inglês, eu pensei numa representação aqui para esse som, que seria algo como tique. Que nem lá no outro exemplo, né?
inventei isso aqui. Se você tiver uma ideia melhor, bota aí. Veja aqui, né? Uma coisa que talvez seja legal de chamar a atenção é que no caso do Cabrum, lá no Brum, da tempestade, o boom do pneu do Jeep, que eu falei ali atrás, eu coloquei umas letras gordonas, né? Aqui é uma coisa mais delicada, né? É uma coisa do caule da flor se rompendo. Eu coloco umas letras mais delicadas, né? Mais fininhas. Você pode ir mexendo nisso, na maneira que você achar que fica, né? Eu coloco o tique aqui, eu vou até colocar, né? Ó. Nem combina. Tique. As letras gordonas, assim, não tem muito a ver, tá? Da mesma forma que com os balões, outras coisas ali, outros elementos podem te ajudar na hora de você contar a sua história. Tá? Não é só a letra, é o jeito da letra, é o peso da letra, é a forma como ela está disposta uma em relação à outra. Tudo isso influencia na hora de você usar, né? Seja onomatopeia, seja balão, sejam os outros exemplos aí. Aqui eu trouxe então uma combinação da onomatopeia, né? Mais uma, eu tinha colocado outra ali. Onomatopeia com o grafismo aqui. Nesse caso não é de movimento, é de realçar, um grafismo que a gente usa para realçar um momento ali da ação, que é a florzinha rompendo o caule, certo? Aqui, né, com esse vídeo, eu termino de falar, né, sobre alguns desses elementos que você pode usar para contar a sua história, né? Já dá para brincar bastante com o que foi mostrado aqui nos 2 vídeos anteriores, né? Aqui com as onomatopeias. Lembrando que você não tem que usar tudo de uma vez, não é um negócio obrigatório. Eu mesmo, nas minhas histórias, às vezes, dependendo da história, eu uso ali e tal, mas não é um negócio, no meu caso, tão frequente. Mas é aquilo, você usa do jeito que você achar que deve, do jeito que você preferir. O próximo passo é a gente dar uma amarrada, né, na história, dar uma amarrada nos personagens, pegar aquilo que foi decupado, pensar nas formas, nas técnicas de finalização do traço, né? Pensar nesses truques narrativos, nesses sinais gráficos, juntar tudo isso e dar formato para a nossa história, né? Como é que nós vamos fazer isso? Como é que a gente vai usar esses recursos, né? Aliás, se você não sabe muito bem do que eu estou falando, dá uma olhada nos outros vídeos, né? Eu vou falando um pouquinho de cada coisa para chegar até aqui. Enfim, e aí, finalmente, né, começar a dar forma, né, a dar uma forma final para a nossa história. Mas isso aí é para o próximo vídeo. Tchau!